Olá, o meu nome é Gonçalo e bem-vindos ao Paleotomista. O que é o Paleotomista? É uma tentativa de compreender aquilo que São Tomás de Aquino diz. Não o que eu gostaria que ele dissesse a outra pessoa qualquer, mas o que ele, de facto, diz. Olá, então vamos começar uma nova série. Esta série chama-se A Doutrina Sagrada. O que é? Qual o seu alcance? Estou a brincar. O objetivo é fazer aqui alguns episódios seguidos, mais curtos do que o normal, não chegando àqueles 40 ou mais minutos. E cada episódio, o objetivo é que seja sobre, vamos ter 10, como estão aqui a ver, cada um sobre uma destas perguntas, as quais se referem à teologia, o que é a teologia ou sagrada doutrina. Nós vamos ver que esta concepção, olhamos para isto, olhamos para a teologia que se faz hoje em dia e vemos que parece que se está a falar de coisas diferentes. E o que é isto? Isto é a primeira questão da Suma de Teologia de São Tomás de Aquino. Okay? Portanto, nós já muitas vezes falei da Suma de Teologia, porque São Tomás fala da existência de Deus, ou fala da alma, ou fala de Nossa Senhora, ou fala do que for. Mas ainda não. Esta é a primeira questão. Okay? Antes disto, há um prólogo, sim. Podemos ler o prólogo hoje, não há problema nenhum. Não serve muito o prólogo. Mas depois temos esta primeira pergunta que no fundo serve de introdução. A seguir a isto, São Tomás vai perguntar se Deus existe e vai ver os atributos de Deus. Antes disso, antes de começar um tratado sobre a teologia, não é bem um tratado, o género literário não é um tratado, mas entendemos-nos. Antes disso, a questão é o que é teologia. Então começamos pelo prólogo. Começamos antes de mais com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Criador inefável, que do tesouro da tua sabedoria designaste 13 hierarquias de anjos e as colocaste de maneira admirável sobre o seu império e distribuíste de maneira elegantíssima as partes do universo, tu que és verdadeira fonte e princípio supereminente da luz e da sabedoria, digna-te a infundir sobre o meu intelecto a luz da tua claridade, para removeres de mim as duplas trevas em que nasci, o pecado e a ignorância. Tu que tornas as línguas dos mudos prolíferas, eloquentes, erude a minha língua e infunde a tua bênção, a graça da tua bênção nos meus lábios. Dá-me uma inteligência aguda, capacidade para reter, modo e facilidade para aprender, subtileza para interpretar, graça abundante para falar. Instrui o começo, dirige o progresso, completa o final. Tu que és verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Peço desculpa aqui pelas hesitações. Só tinha o latim à mão. Então, começamos pelo prólogo, no qual São Tomás só está a dizer para que é que isto serve. O doutor da verdade católica deve não apenas ensinar aos que estão mais adiantados, mas também instruir os principiantes, segundo o que diz o apóstolo. O apóstolo é São Paulo. Como a criancinhas em Cristo, é leite o que vos dei a beber, e não alimento sólido. Por esta razão nos propusemos, nesta obra, a expor o que se refere à religião cristã do modo mais apropriado à formação dos iniciantes. Observamos que os noviços nesta doutrina encontram grande dificuldade nos escritos de diferentes autores, seja pelo acúmulo de questões, artigos e argumentos inúteis,
seja porque aquilo que lhes é necessário saber não é exposto segundo a ordem da própria disciplina, mas segundo o que vai sendo pedido pela explicação dos livros ou pelas disputas ocasionais. Seja ainda pela repetição frequente dos mesmos temas, o que gera no espírito dos ouvintes cansaço e confusão. No empenho de evitar esses e outros inconvenientes, tentaremos, confiando no auxílio divino, apresentar a doutrina sagrada sucinta e claramente, conforme a matéria o permitir. Okay? Portanto, São Tomás aqui está a identificar alguns problemas no ensino da teologia da sua época e, no fundo, diz que a Suma Teologia é uma proposta de resolver esses problemas. Esses problemas têm a ver com a maneira como se ensinava na época. Ele menciona aqui há dificuldades nos escritos dos autores. É difícil ler Santo Agostinho, é difícil ler São Jerónimo, é difícil ler etc. E depois, vão-se, porque é difícil, os medievais no tempo de São Tomás iam fazendo comentários, disputando questões à volta disto, e portanto vão-se acumulando questões, artigos e argumentos inúteis. E não sabemos aqui se São Tomás acha que eles são inúteis em si mesmos ou se são inúteis para a aprendizagem do noviço. Né? Seja porque o que lhes é necessário saber não é exposto segundo a ordem própria da disciplina, ou seja, quando nós vamos aprender uma coisa, há uma ordem própria, né? E nós muitas vezes estamos a tentar, alguém nos está a tentar explicar uma coisa e nós demoramos mais tempo a perceber, não porque somos burros, mas porque a pessoa não está a explicar pela ordem própria, né? Porque a pessoa devia ter explicado alguma coisa antes que não explicou e agora nós temos dificuldade em compreender esta outra coisa porque não sabemos aquela anterior. Né? Se eu não sei o que é um cateto e uma hipotenusa, não vale a pena explicar-me o teorema de Pitágoras. É preciso uma ordem no ensino. Okay. Não é exposto pela ordem da própria disciplina, mas segundo o que vai sendo pedido pela explicação dos livros, né? Estamos a ler o De Trinitate de Santo Agostinho, então as coisas vão-se explicando à medida que é necessário, ou pelas disputas ocasionais que ocorriam na universidade, seja ainda pela a repetição frequente dos mesmos temas, né? Porque quando as coisas não são feitas de maneira sistemática, nós depois temos de explicar a mesma coisa muitas vezes. Estávamos a comentar o De Trinitate de Santo Agostinho, tivemos de explicar a diferença, sei lá, entre ato e potência. Mas depois estamos a falar de os nomes divinos do Pseudo Dionísio, vamos falar outra vez de ato e potência. E depois estamos a... E isto, diz aqui São Tomás, gera no espírito dos ouvintes cansaço e confusão. Portanto, o que São Tomás se propõe a fazer é uma apresentação que seja sucinta, que não tenha artigos nem argumentos inúteis e que siga a ordem própria da disciplina, a ordem própria da teologia. E é isso. É por isso que nós começamos com a questão: a doutrina sagrada, o que é, qual o seu alcance. Okay? No início da questão 2, depois São Tomás vai-nos mostrar, podemos ver isso agora para ter uma visão geral da Suma. Não podemos, que senão vai gerar muita confusão, mas São Tomás, a questão 1 é o que é a Sagrada Teologia, portanto é precisamente uma questão de qual é que é a sequência de aprendizagem. Vou estudar Teologia, ok, o que é a Teologia? Depois começa com a existência de Deus, se Deus existe, quem é Deus, primeiro na sua natureza, depois na Trindade. Ok, Deus criou, depois Deus na sua relação com as criaturas, falamos sobre a criação. Depois acabou a primeira parte é sobre isto, a primeira parte da Suma. A segunda parte é, ok, nós saímos de Deus, quer pela criação, quer pelo pecado, do qual também se fala na primeira parte. Agora, a segunda parte começa o nosso retorno para Deus. Primeiro, o retorno pela via da natureza. Okay? A criatura deve atingir a sua perfeição natural e falamos da vida moral. E depois, isso é a segunda parte. E depois, na terceira parte, este retorno pela via da graça, que é a encarnação e os sacramentos. Okay? Que fazem com que o homem retorne a Deus, apesar do pecado, ou para além do pecado. Ok. Isto é a estrutura geral da Suma. Portanto, o que se procura fazer aqui é precisamente ter uma ordem e método. Okay? Começamos com o que é teologia, depois Deus, depois de conhecer Deus,
na natureza, podemos conhecê-lo na divisão das pessoas. Depois de saber isso, podemos finalmente ver como é que ele se relaciona com as criaturas, através da criação, do governo das coisas, a queda do homem, o que é que esta criatura faz. Agora, o homem caiu, ok, como é que o homem volta para Deus? Como é que volta para Deus? Pela perfeição da natureza e pela perfeição da graça. E primeiro a natureza, porque a graça pressupõe a natureza. Isso é tudo muito bonito. Nós vamos nos concentrar nestes episódios aqui na questão número 1. E hoje vamos ver a primeira. Esta doutrina é necessária. Okay? Artigo 1. É necessário outra doutrina além das disciplinas filosóficas? A questão é esta. Nós já temos ciência. Okay? Aqui, disciplinas filosóficas para eles era todo o tipo de ciência. Nós já temos ciência. Precisamos de mais uma ciência? Precisamos de teologia? Para que é que isso serve? O meu objetivo aqui não é ver isto completamente. Vocês já sabem, têm uma caixa de comentários, eu tenho o meu contacto, têm o que quiserem. Podem simplesmente mandar uma mensagem, fazer um comentário com uma dúvida. Eu vou procurar responder. Ou melhor, eu vou responder, vou procurar responder o mais depressa possível. Nós aqui não vamos ver necessariamente todas as objeções, ok? Vamos só ver o corpo da questão. Para quem não está por dentro disto, então, a Suma Teologia está dividida em questões. Essas questões estão divididas em artigos, né? A questão é um tema, não é uma pergunta. É mais quando nós dizemos, não, a questão é que, ok? E depois dizemos uma coisa que não é uma pergunta, é esse o sentido de questão. É aquilo do qual se está a tratar, vem do verbo querere, que significa, pode significar perguntar, mas também pode significar só procurar, não é? Portanto, é o que está a procurar entender aqui é a doutrina sagrada, o que é, qual o seu alcance, e faz-se isso através de 10 perguntas, 10 artigos. O primeiro deles é se é necessário outra doutrina além das disciplinas filosóficas, ou seja, além daquelas coisas que nós conhecemos pela razão. Okay? Aqui, disciplinas filosóficas no tempo de Santo Tomás incluiria ciência, aquilo que nós hoje chamamos de ciência. E depois, o que é que se passa sempre? É que Santo Tomás sempre é o que é a regra geral. Há uma outra exceção ou uma outra artigo em que isto tem que ter nuance. A regra geral é que Santo Tomás põe a pergunta é de sim ou não, depois começa por aqui a dizer o contrário do que ele acha, portanto, é necessário outra doutrina além das disciplinas filosóficas? Ele diz, quanto ao primeiro artigo, que é este, assim se procede. Parece que não. Se parece que não, a resposta de São Tomás vai ser que sim. Mas primeiro vai dar motivos porque é que parece que não. E aqui dá dois motivos porque é que parece que não. Ok? Depois vai dizer em sentido contrário. Nós chamamos isto de sed contra, porque em sentido contrário, em latim está aqui sed contra. Vai dar uma fonte de autoridade aqui no sed contra, neste caso é a carta ao Timóteo. Porque é que estas objeções parecem estar erradas, ou seja, temos dois motivos, porque é que parece que não é necessário outra doutrina para além da filosofia. Mas em sentido contrário, a carta ao Timóteo diz alguma coisa. Portanto, aquelas objeções parece que não podem vingar. E depois vem a resposta de São Tomás, que normalmente faz algumas distinções que nos permite responder depois às objeções, e depois da resposta vem aqui a resposta às objeções. Quanto ao primeiro, quanto ao segundo. Ok. Então, o que nós vamos fazer nestes episódios é ir diretamente à questão. Podemos ver aqui em sentido contrário, porque normalmente depende das questões, como é evidente. Eu estou habituado a lidar com aquelas que são mais filosóficas e, portanto, nessas o sed contra muitas vezes é o único sítio onde as escrituras são mencionadas e ajuda-nos sempre a relacionar as Sagradas Escrituras com a doutrina teológica. Então, o sed contra, a fonte de autoridade que São Tomás usa para nos fazer ver que deve haver, é necessário, para além da filosofia, uma ciência teológica, é esta.
A carta ao Timóteo, está aqui, é a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura inspirada por Deus é útil para ensinar, refutar, corrigir e educar na justiça. Diz a carta ao Timóteo. E agora diz São Tomás. Ora, uma escritura inspirada por Deus não faz parte das disciplinas filosóficas, que são obras da razão humana. Portanto, é útil, para além das disciplinas filosóficas, haver outra ciência inspirada por Deus. Essa outra inspirada por Deus. Ok. Isto não é o argumento. São Tomás não está a dizer, olha, São Paulo e Timóteo diz isto e, portanto, acabou a conversa, vamos todos para casa. Não, agora vem a resposta. O sede contra, em sentido contrário, é apenas uma fonte de autoridade. Diz agora São Tomás. Respondo. Era necessário existir para a salvação do homem, além das disciplinas filosóficas que são pesquisadas pela razão humana, uma doutrina fundada na revelação divina. Okay? Portanto, respondo a esta resposta. Okay? Era necessário. Agora, a resposta desde já nos revela outra coisa. É que as coisas são necessárias. Há vários tipos de necessidade. Há uma necessidade absoluta. Né? O triângulo tem que ter 3 lados. Esta necessidade absoluta nem Deus pode contradizer. Portanto, Deus não pode fazer com que exista um triângulo sem ele ter 3 lados. Claro que Deus pode fazer um quadrado em vez do triângulo, mas não pode fazer um triângulo com 4 lados. Agora, há necessidades, coisas que são necessárias com vista a um certo fim. Né? Para eu sobreviver, tenho de comer. Okay? Não é que eu tenho de comer, eu posso não comer e morrer. Okay? Mas para eu continuar a viver, tenho de morrer. Estas necessidades, é este género de necessidade que aqui está. Era necessário existir para a salvação do homem. Okay? Portanto, não é que é impossível Deus criar o mundo e não ter teologia, mas para a salvação do homem é necessário haver esta doutrina, esta disciplina, que é fundada na revelação divina, naquilo que o próprio Deus revela, comunica, e não apenas naquilo que o homem consegue alcançar. Agora, vamos ver porquê. Okay? Mas quando São Tomás pergunta, é necessário ou não é necessário, é este tipo de necessidade que ele tem em mente. Então, primeiro, porque o homem está ordenado para Deus como para um fim que ultrapassa a compreensão da razão. E agora vai dar uma fonte de autoridade, que é o profeta Isaías, capítulo 64, versículo 3. Já agora, eu não sei estas coisas de cor, elas estão aqui. Okay? No latim tem a referência. São Tomás vai dar uma fonte de autoridade bíblica, isto é uma suma de teologia, não é uma suma de filosofia, para nos dizer porque é que o homem está ordenado, como é que nós sabemos que o homem está ordenado para Deus e que isso ultrapassa a compreensão da razão. Okay? Diz o profeta Isaías, o olho não viu, ó Deus, fora de ti, o que preparaste para aqueles que te amam. E, portanto, isto é uma maneira de dizer que os nossos olhos, as nossas capacidades naturais não veem aquilo para o qual Deus nos preparou. Aquilo que Deus preparou para nós. Então, o homem está ordenado para Deus como para um fim que ultrapassa a compreensão da razão. Ora, é preciso que o homem que dirige as suas intenções e as suas ações para um fim antes conheça o seu fim. Ok? Era, pois, necessário para a salvação do homem que estas coisas que ultrapassam a sua razão lhe fossem comunicadas por revelação divina. Okay? Recapitulando, o argumento é muito simples, tem 2 premissas e uma conclusão. O homem está ordenado para Deus como para um fim que ultrapassa a compreensão da razão. E, portanto, o homem está ordenado para Deus, que é o seu fim, o seu propósito, mas esse propósito ultrapassa a razão do homem. O homem não é capaz de o conhecer, pela sua própria capacidade natural. Segunda premissa, mas é preciso que o homem que dirige as suas intenções e ações para um fim conheça esse fim. Eu estou a dizer que Deus é o fim, é o propósito. Mas o homem, para atingir o seu propósito, tem de conhecer esse propósito. Mas também estava na primeira premissa, que o homem não conhece o Deus pela sua própria razão, então é preciso uma maneira que não se venha da própria razão do homem para que o homem conheça Deus. Era, pois, necessário para a salvação do homem que estas coisas que ultrapassam a sua razão lhe fossem comunicadas por revelação divina. Muito simples.
A minha vida deve dirigir-se para Deus, para eu me poder salvar, mas eu não conheço Deus pela minha razão. Portanto, eu preciso de conhecer Deus para poder dirigir para Ele a minha vida. Portanto, Deus tem de se revelar. Passamos ao segundo parágrafo. Até mesmo em relação ao que a razão humana pode pesquisar a respeito de Deus, era preciso que o homem fosse também instruído pela revelação divina. Portanto, o parágrafo anterior diz: há coisas que nós não podemos conhecer pela nossa razão. Ponto final. Deus é trino, Deus encarnou, etc. Há algumas coisas que nós podemos conhecer pela nossa razão. Que Deus existe, que Deus é bom, que Deus é eterno, etc. Mas até mesmo em relação a essas, era preciso que o homem fosse também instruído por revelação divina. Porquê? Com efeito, não é? Porque se nós podemos conhecer pela razão, se é possível conhecer pela razão, porque é que também temos de ser instruídos aí? Diz aqui São Tomás. Com efeito, a verdade sobre Deus, pesquisada pela razão humana, chegaria apenas a um pequeno número, depois de muito tempo e cheia de erros. Foi o que aconteceu aos filósofos gregos. Depois de muitas gerações de filósofos, alguns, poucos, chegaram a um conhecimento de Deus cheio de erros. O que chegou mais perto foi, talvez, o Aristóteles, ainda assim, cheio de erros, e depois de escrever tratados e tratados de filosofia. O Platão chegou a algo muito parecido, mas mais diferente, eu diria, mais erróneo, misturado com mais erros. E por aí vai. No entanto, do conhecimento desta verdade depende a salvação do homem, que se encontra em Deus. A salvação do homem encontra-se em Deus. Assim, para que a salvação chegasse aos homens com mais facilidade e maior garantia, era necessário que fossem instruídos a respeito de Deus por revelação divina. Portanto, algumas coisas que nós não podemos conhecer pela razão, é absolutamente necessário que Deus nos revele isso, para nós sermos salvos. E há algumas que nós até podemos chegar pela razão, mas é muito mais prático que Deus nos revele isso. Porque senão só poucos, depois de muito tempo, com muitos erros, é que iam chegar aí. Okay? Isto é outro tipo de necessidade que São Tomás fala. Eu para ir do Porto para Lisboa é preciso ir de carro, né? Nós diríamos isto. Não é preciso, dá para ir a pé, né? Mas é extremamente conveniente. Ao ponto que nós dizemos que é necessário. Pronto. Então, neste sentido, não seria absolutamente necessário. Deus poderia só dizer, quem consegue, consegue, quem não consegue, não consegue. Mas, porque Deus quer a nossa salvação, manifesta para que a salvação chegasse aos homens com mais facilidade e maior garantia, porque Deus quer essa facilidade e garantia, é necessário que eles fossem instruídos a respeito de Deus por uma revelação divina. Portanto, conclusão, além das disciplinas filosóficas que são pesquisadas pela razão, era necessário uma doutrina sagrada tida por revelação, não é? Obtida aqui significa obtida, não é? Que nos chega, que nós recebemos por revelação. Então é isto, meus caros, acabou o respondo. Estão a ver que as respostas aos artigos são relativamente curtas. As objeções não nos interessam aqui, ok? Não vamos entrar nelas, vou apenas fazer-vos ver que elas por vezes referem-se à Sagrada Escritura, por vezes a fontes de autoridade, que às vezes são a Sagrada Escritura, às vezes são algum filósofo, e por vezes simplesmente argumentos que São Tomás dá. Por exemplo, aqui no primeiro caso, vem do Eclesiástico. Na verdade, o homem não deve esforçar-se para alcançar aquilo que está acima da razão humana. Diz o livro do Eclesiástico, não te afadigues com obras que o ultrapassam. Ora, o que se encontra à altura da razão é ensinado pelas disciplinas filosóficas, portanto parece supérfluo haver outra doutrina. E depois, na segunda, é uma objeção mais complicada, de natureza filosófica, nem sequer a vou ler, que é para não ficarmos todos, se bem que é só pausar o vídeo e conseguem lê-la. Pronto. Em respeito à primeira, já que li a objeção, deve dizer-se que, embora não se deva investigar por meio da razão o que ultrapassa o conhecimento humano, contudo, o que é revelado por Deus deve acolher-se na fé. Eis porque ali mesmo se acrescenta, aí mesmo no livro do Eclesiástico, aí foram mostradas muitas coisas superiores à mente humana.
E assim, e nisso se funda a Sagrada Doutrina. Ou seja, a objeção dizia que nós não devemos investigar com a nossa razão aquilo que está acima da razão. E São Tomás diz, está bem, mas não devemos. É supérfluo, é vão tentar compreender a Santíssima Trindade puramente com a nossa razão, mas há coisas que nos são reveladas. E é nessa revelação que se acolhe pela fé, é nela que se baseia a Sagrada Doutrina, a teologia. Pois bem, muito obrigado. Vou-me calar. Damos glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não se esqueçam, há dúvidas, comentem, gostaram, comentem, têm questões, há assuntos que gostariam que eu tratasse, comentem. Não se esqueçam de pôr gosto, de subscrever, de partilhar. Um grande abraço. Olá outra vez. Gostaste deste episódio? Ajuda-nos para chegarmos a mais pessoas. Gosta, partilha, subscreve, avalia o podcast.